Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o zagueiro Rafael Castro. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Rafael, um grande abraço. Vamos começar aí uma caminhada, né? Seguida, 2 decisões para o Clube do Remo. Sexta-feira, uma decisão contra o Santa Rosa e na terça-feira, dia 11, contra a equipe do Criciúma. Como é que está o espírito para este jogo contra a equipe do Santa Rosa? Aqui, no meu entendimento, o Remo não teve nenhuma vantagem. Foi o melhor na primeira fase e joga pela uma vitória contra o Santa Rosa. Seja bem-vindo e boa sorte. Boa tarde, Cacheado. Acho que nós fizemos por merecer, né? Tivemos a melhor campanha, tivemos o melhor ataque, tivemos a melhor defesa. Então, isso é mérito do trabalho nosso, que a gente construiu desde o primeiro jogo. Um outro campeonato agora, mais um mata-mata, e a gente sabe que mata-mata tem que se minimizar os erros, né? Tem que aproveitar as oportunidades, principalmente que tiver em gols, para a gente concluir, né? Isso vem mostrando a cada vez mais que toda vez que a nossa equipe não conclui em gols, não aproveita da melhor maneira as oportunidades, a gente sofre um pouco. Muitas vezes conseguimos ganhar, conseguimos ter a vantagem de conseguir os 3 pontos, mas a gente acabou sofrendo um pouco, né? Isso, questão do último jogo, se pegar alguns outros jogos, até mesmo o jogo na Copa Verde, que foi uma eliminação nossa, serviu muito de aprendizado, tanto que nós já colocamos em prática na Copa do Brasil, né? Tivemos um avanço, tivemos uma mudança de chave ali, na qual a equipe se comportou de uma forma completamente diferente do que tinha sido na Copa Verde, e agora no Paraense vai ser da mesma forma. A gente sabe que é um jogo único, então a gente vai minimizar os erros e aproveitar da melhor forma possível para que a gente possa ter êxito e, consequentemente, avançar de fase. O fato do Remo ser eliminado aqui do Moenão já passou lá para trás na Copa Verde, e agora o Remo jogando com o time alternativo, a última partida de classificação do Parazão, e perder a invencibilidade, isso incomoda o grupo? Incomodou o grupo, Rafael, não? Incomodou porque não era o que nós queríamos, né? Nós tínhamos o objetivo interno também, que era de ser campeão invicto, e, consequentemente, nós tínhamos essa possibilidade de ir com um time alternativo para esse último jogo, que é o que foi estudado pela comissão, pela diretoria, por todos nós, e sabíamos que poderia correr esse risco, um risco que não mudaria nada, né, para nós, em questão de perder a primeira colocação, mas é um risco que nós corremos e que nós perdemos a invencibilidade. Então isso machucou um pouco, sim, o elenco, machucou internamente aqui, porque nós queríamos terminar invictos, né? E infelizmente isso não vai mais acontecer. Vamos ter que buscar o título sem a invencibilidade. Mas isso já viramos a chave, né? Aconteceu quando podia acontecer, e agora, com um novo campeonato à frente, a gente vai com força máxima. Conforme eu disse ainda há pouco, 2 decisões, né, contra o Santa Rosa e depois contra o Criciúma. Tem o mesmo peso ou são pesos diferentes, hein, Rafael? Não, acredito que cada um dos jogos tem a sua particularidade, né? Nós, dentro do Paraense, faz já 2 anos, né, que o Remo não consegue esse título, e nós sabemos, né, do que envolve, né, a cobrança para que o Remo tenha esse êxito, seja campeão paraense, não só da torcida, mas internamente também. Isso comove o jogador. Isso faz o jogador querer algo a mais e, consequentemente, entrar para a história do clube também, com um título. Então, nós sabemos da dificuldade que vai ser, mas sabemos que estamos preparados, né? Sabemos que nós tivemos a melhor campanha, somos o time a ser batido, né? E nós temos que impor o ritmo, impor o que a gente vem trabalhando para que a gente tenha êxito, e na Copa do Brasil também. A gente sabe dos nossos objetivos que temos interno aqui, sabemos que financeiramente isso é muito bem-vindo ao clube, né? Então a gente sabe também de
lá de 90, o que aconteceu com o Remo e o Criciúma, então ele tem essa pendência com a gente, então isso mexe um pouco com a gente também, para a gente querer dar para a torcida essa felicidade de ter mais essa classificação e, consequentemente, ser em cima do Criciúma. Boa tarde, Rafael, Tilon Maués, Diário do Pará. Rafael, como você mesmo comentou, ninguém quer perder. Mas numa temporada tão longa, é quase inconcebível que não vá acontecer um revés em algum momento. No caso do Remo, cara, que chegou nessa última rodada, já com a primeira classificação praticamente garantida, assim, que se confirmou. Um resultado como esse, tudo bem que não era o time titular, mas um resultado como esse, uma derrota, ele serve inclusive para colocar talvez as coisas no eixo, você tirar ensinamentos para o que vem em seguida? Boa tarde. Como eu falei, nós sabíamos que poderia acontecer, correríamos esse risco e, como eu falei, isso move dentro de nós, né? Nós tínhamos esse objetivo interno, nós tínhamos já programado que nós queríamos buscar o título com a invencibilidade. Acho que todo jogador é movido a títulos, é movido a história, né? É movido a objetivos, e esse era um dos nossos. Infelizmente aconteceu, mas isso serve de aprendizado para a gente não cometer o mesmo erro que cometemos, independente se é o time titular ou se é o time reserva. Acredito que todos têm a plena capacitação de ser titular, de começar entrando, né? Tivemos essa oportunidade lá para quem não vinha tendo tanta minutagem, e infelizmente as coisas não aconteceram conforme nós queríamos, né? E isso machuca um pouco, né? Pelo fato de nós perdermos a invencibilidade. Mas isso não muda nada o que nós temos aqui dentro. Nosso grupo está muito fechado, nosso grupo está muito confiante, nosso grupo está muito com os pés no chão. Como falei, nós não conquistamos nada, né? E isso mudou a chave agora. Sabemos que mata-mata, nós temos que minimizar os erros para a gente possa avançar cada vez mais. Então o grupo está muito ciente do que foi feito e está muito ciente do que nós estamos planejando, do que nós estamos no dia a dia, a cada treino, a cada semana, né, um incentivando o outro. A cobrança nossa interna é muito grande também, não só cobrança por parte da torcida, que a gente entende quando não vem um resultado positivo, a cobrança que eles têm em cima de nós, mas além da cobrança da torcida, a cobrança interna, acredito que é muito importante isso que nós temos aqui nesse grupo. Então, todos querem jogar, todos se comovem, né? Todos ficam indignados quando o resultado não acontece da forma que nós queremos, como foi nesse último jogo. Então, a cobrança nossa é todo dia em melhoras, é todo dia em aproveitar as oportunidades, e acredito que a gente está muito ciente do que nós precisamos fazer para que a gente possa avançar. Rafael, vocês vão reencontrar um adversário que vocês já enfrentaram na primeira fase. O Remo venceu o Santa Rosa por 1-0, e foi um jogo muito duro, um jogo complicado, onde um dos melhores em campo foi o próprio Marcelo Rangel. E cada jogo vocês têm um ensinamento. Aquele jogo serve inclusive como um alerta, apesar de todo o favoritismo que é dado ao Remo nesse momento, de saber que vão pegar um adversário que é um time menor, um clube menor que o Remo, um franco atirador, e vem com a motivação no talo. Aquele jogo também serve como alerta para essa partida? Acho que cada jogo é uma oportunidade nova que nós temos de impor aquilo que a gente vem trabalhando, né? Aquele jogo nós tivemos algumas dificuldades, sim, mas foi um jogo que foi bem controlado, pelo que eu me lembro, né? Nós não criamos as oportunidades, não conseguimos concluir um gol, como eu falei. Acho que o nosso time precisa aproveitar mais esse último terço e concluir em gol as chances que nós tivermos, porque a gente sabe que pode acontecer de repente nós levarmos um gol, das coisas ficarem um pouco mais difíceis, e a gente concluindo em gols as oportunidades que nós temos, dá mais confiança para a equipe, não só para o setor defensivo, mas também para o setor ofensivo, de que caso aconteça alguma eventualidade de nós sofrermos um gol, a gente está com o placar ainda um pouco mais tranquilo na frente, para a gente ter a tranquilidade do jogo e poder continuar construindo aquilo. Então nós sabemos, né, que foi um jogo difícil,
sabemos que o favoritismo é nosso, isso nós não se pode negar, e a gente encara isso da melhor forma possível. Não é esse favoritismo que nos faz entrar de salto alto e nos faz pensar que nós vamos ganhar a qualquer momento. A gente sabe o potencial que nós temos, sabe o potencial do nosso grupo, e a gente vai pôr em prática isso, como eu falei, é um outro jogo agora, é um mesmo adversário sim, que nos causou dificuldade, mas a gente tem plena convicção de que nós vamos aproveitar esse jogo de uma forma diferente da qual foi o primeiro, e vamos buscar essa vitória com mais tranquilidade. Rafael, já há alguns jogos o Rodrigo tem reclamado, chamando a atenção de que o time precisa ser mais letal, apesar de ter o melhor ataque da competição, mas precisa ser mais letal diante das oportunidades que são criadas. O próprio Ítalo comentou também que o time tem cedido muitos contra-ataques com erros de marcação da equipe como um todo. E vocês que jogam lá atrás, todos que são lá atrás já são jogadores experientes, tem conversado também com o pessoal da frente, da criação, tudinho, sobre essa necessidade de ser mais letal e matar a partida quando precisa, porque o trabalho mais difícil quase sempre é defender, é segurar jogadores habilidosos como vocês fazem lá atrás. Com certeza, né? Como eu falei, acho que a gente tem que aproveitar melhor as oportunidades no último terço do campo e concluir um gols. E isso nos dá mais tranquilidade, como eu falei, até para o setor defensivo, para a gente saber que o jogo está mais tranquilo, a gente saber que num deslize isso não pode acarretar no resultado do jogo. Então a gente tem cobrado bastante, sim, o setor ofensivo, apesar de nós termos o melhor ataque, temos a melhor defesa, a gente sabe que é uma via de mão dupla, os setores, um coincide com o outro, e a gente cobra bastante, porque a gente sabe que nós lá atrás somos bem cobrados também quando as coisas não acontecem. Então a gente cobra o setor ofensivo também para que eles nos ajudem fazendo gols, e eles fazendo gols, o setor defensivo fica mais tranquilo. Então eu acho que as oportunidades que nós tivermos, nós temos sim que ser mais letais, aproveitar melhor as oportunidades para ter um jogo mais tranquilo, né? Não pensar que nós vamos ganhar a hora que quiser, quando quiser, de qualquer forma, não. A gente sabe a forma que nós temos que jogar para ganhar, a gente tem trabalhado isso, o Rodrigo tem nos passado, acho que falta um pouco mais de capricho ali no último terço para que a gente possa concluir em gol de uma melhor forma para passar essa tranquilidade. Boa tarde, Rafael Brunamâncio da TV Liberal. Rafael, só para a gente contextualizar um pouco, você é um dos jogadores que permaneceram no elenco, só que para essa partida da última rodada, cerca de 6, 7 jogadores que são do ano passado que foram para essa partida. Então, assim, tivemos jogadores que estão iniciando a trajetória no Remo agora. Não falando da lamentação do resultado em si, mas foi uma oportunidade, como você já disse, de jogadores terem mais tempo em campo, de jogadores mostrarem o futebol. Você, de fora desse jogo, como você vê o copo meio cheio, o lado positivo desse jogo contra o Cametá, em que, tirando o resultado, em que muitos jogadores tiveram mais tempo em campo, qual o lado positivo que você vê dessa estratégia que o Remo usou na última rodada da primeira fase? Acho que o lado positivo é essa minutagem, né, que muitos estavam precisando. Tinha jogadores que acho que há mais de um ano não conseguia completar 90 minutos ou não iniciava uma partida. Então isso é muito benéfico para todos nós, porque isso dá confiança para o grupo, independente do resultado, mas em termos individuais de cada um, isso dá confiança para o jogador, né? O jogador sente de novo aquela adrenalina de começar um jogo, sente o cansaço de terminar um jogo, os 90 minutos, né? Muitas vezes o que não acontece quando você entra 15 minutos, 10 minutos, ou às vezes acaba nem entrando. E todo jogador quer jogar, cara, todo jogador quer fazer os 90 minutos, quer começar uma partida. Então acho que isso serve de motivação para o jogador, saber que teve uma oportunidade ali e saber que tentou aproveitar da melhor forma possível, independente do resultado, e que nós fizemos um bom jogo e que os jogadores se doaram ao máximo. Muitos ali saíram com cãibra, o que é natural também, né? Eu acompanhando a partida de longe, assistindo e conversando com eles aqui após a chegada. Muitos sentiram o cansaço, e isso é bom quando sente esse cansaço,
porque acho que é só quando a gente atinge o nível máximo ali de cansaço que isso nos traz mais maturidade e nos traz mais tranquilidade assim, para a gente poder trabalhar em cima dessas questões. Então acho que o lado positivo foi esse, dos jogadores sentirem essa adrenalina de novo, de começar e terminar uma partida e saber que o grupo todo, nosso grupo é forte, nosso grupo, como eu falei, o banco nosso tem sido muito, muito letal. A maioria dos gols nossos tem saído de jogadores que estão saindo do banco de reserva e estão contribuindo de alguma forma, ou com gols, ou com assistência. Então isso mostra a força que não são só os 11, e sim o grupo todo está empenhado para dar o melhor ao Remo. Falou que o Remo não conquistou estadual há 2 anos. Qual é a sua ambição profissional e pessoal de levantar um troféu com essa camisa? Como eu falei, né, desde a minha chegada aqui, né, a minha vinda para cá tem toda uma história por trás, junto com a Nazinha, e eu falei que quando eu viesse para o Remo, eu não queria ter só uma passagem aqui, eu queria vir para fazer história. E a história está sendo escrita, consegui o acesso, meu nome está na história, consequentemente agora quero buscar o título e eu sei da importância que é esse título para o Remo, para o Fenômeno Azul e individualmente para mim também, porque vai ser mais um capítulo escrito na história de que eu tanto pedi. Então a minha motivação é muito grande em busca desse título e eu vou em busca dele, cara. Eu vou em busca dele, eu quero deixar meu legado aqui dentro. Não sei até quando vai ser esse legado, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero honrar da melhor maneira possível as cores do Remo e conseguir títulos, conseguir acessos e realmente deixar meu nome na história aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado aos amigos da imprensa que estiveram presentes hoje na coletiva e até a próxima.